E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Tô com um assunto aqui que cruza com um monte de coisa para variar. A gente vai falar sobre o que seria a realidade e quais seriam então as relações hoje sobre o mundo digital versus a drogadição, a alucinação, a fantasia que acontece com a questão do uso de álcool e drogas num nível excessivo e abusivo. E eu tô dizendo isso pelo seguinte: eu assisti alguns filmes, eu tenho feito alguns estudos e eu tenho vivido as nossas realidades do mundo digital, da era digital, e a gente tem hoje, né, a relação do metaverso como algo muito interessante. E eu tava pensando aqui, poxa vida, quem faz uso ou quem fez uso excessivo e abusivo de álcool e drogas, em algum momento, se essa pessoa tiver uma característica um pouco mais esotérica, mística, questionadora sobre todas as subjetividades surreais da existência, muito provavelmente ela tenha vivido experiências transcendentais. Ela provavelmente tenha habitado entre outros planos, tenha cruzado a relação do tempo e espaço, enfim. Essa pessoa pode ter vivido coisas incríveis através do uso de álcool e droga. Eu diria muito mais próximo das questões das drogas alucinógenas, psicodélicas, os lisérgicos, que faz com que essas coisas aconteçam dentro da nossa mente. E eu digo isso dentro da nossa mente porque a relação que eu quero fazer entre o metaverso, a questão da droga, vamos abrir um pouquinho aqui, né? As questões meditativas, espiritualizadas, enfim, é tudo muito cruzado com o que seria real. Porque o que seria real é o que nós encostamos, é aquilo que vemos e sentimos, ouvimos, tudo que está dentro dos nossos 5 sentidos. Mas existem estudos também sobre possíveis outros sentidos, existem estudos sobre diversas possibilidades de existência no nosso universo infinito, existem relações sobre as dimensões dos mundos, vidas paralelas em dimensões paralelas. Cara, existem muitas relações que são interessantes. E o metaverso, ela é uma relação interessante. É um assunto que está aí, que tem gerado, inclusive, a relação de milhões, né, para milhares de pessoas na sua participação da vida real, na vida real, entre aspas, do surreal mundo virtual, também entre aspas, da era digital. Pois bem, o que eu quero trazer de reflexão nessa conversa de café é que, poxa vida, muitas vezes o que é real é somente aquilo que a gente vive, e não aquilo que a gente projeta, e não aquilo que a gente imagina, ou não aquela sensação estimulada por aquilo que foi neurologicamente, hormonalmente, celularmente estimulado, feito, provocado e etc. Muitas vezes o que é real, ele tá sim através do sangue, do suor, ele necessita de um contato. É a carne, é a matéria, é o concreto, é a terra. E ao mesmo tempo o vento é real e é invisível, né? Então, assim, a gente tem muitas realidades que são reais e invisíveis. E isso também é muito complexo. Mas unificando os assuntos, né? Para a gente tentar deixar aqui uma linha de raciocínio. Inclusive, eu aproveito para te convidar a se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Curtir, compartilhar, comentar e acompanhar o conteúdo, os assuntos aqui. Ops, deu um trimelique aí. Os assuntos aqui, eles são de uma certa forma continuados, mas eles também são pontuais e livres, é uma temática que vai se encontrando.
e você estando no canal vai conseguir entender o que a gente conversa aqui. E pois então, o metaverso ele entra com uma qualidade muito legal e muito boa, entendendo que ele, para uma pessoa que não possa de repente ter a experiência vivencial, corporal, prática, vai conseguir gozar um fruto de semelhança e uma sensação de pertencimento com aquilo. Então, o metaverso, como qualquer outra coisa que exista no mundo, na vida, ele não precisa necessariamente ser para tudo e para todos. Ele é mais uma coisa que pode ser boa e útil para alguém. Simples assim. Como todas as coisas, a internet, principalmente, ela também é uma ferramenta que está aqui para todos. E não necessariamente seja bom ou ruim. Quem vai decidir isso é a pessoa. Mas ela facilita. Se você tem alguma pessoa que mora do outro lado do mundo, a internet ela facilita acompanhar, então, de repente, a vida, compartilhar momentos, intimidade, se sentir próximo. Essas coisas elas estão aqui para tudo, para todos. E elas não necessitam ser boas ou ruins. Essa decisão quem faz é você. Mas existe uma relação que deve ser muito bem observada, né? Porque, por exemplo, abstraindo um pouco o metaverso, que eu não quero falar muito, mas eu queria deixar essa reflexão. E entrando então finalmente no aspecto da droga, né? Uma pessoa que faz um uso abusivo, excessivo, continuado, prolongado, longo de drogas especificamente, mesmo que o álcool também possa levar a um estado de alucinação, de fantasias e forças imaginativas de todas as qualidades, a droga, né, ela tem uma propriedade, uma engenharia ali dentro dela que vai fazer com que áreas do cérebro sejam atingidas e hormônios liberados através de sensações celulares e etc., que vai fazer com que o corpo, a mente, até mesmo o espírito, porque não, entre parênteses, a questão energética, viva coisas surreais. Então, vamos supor que essa experiência surreal ela seja continuada por um longo período. No final das contas, essa pessoa vai estar vivendo uma ilusão, uma fantasia de qualidade criadora em cima de um estímulo por algo totalmente inexistente. Vamos deixar com um nome para fazer entendido, né? Uma pessoa que tem ali uma característica mediúnica, sensitiva, com uma empatia espiritual. Ela começa a usar ali o álcool e a droga, vamos colocar os dois, então todos os seus sentidos, todas as suas sensibilidades, todo o seu aspecto neurológico, fisiológico, químico, toda a sua biologia, todos os fatores celulares, vamos ampliar, né, todos os seus pontos de chakra, toda a sua energia empírica, todos esses pontos eles serão então enaltecidos, né, pelo uso da droga. Ele vai ser manifestado ali em cima de muitas questões que ao longo do tempo se tornará uma verdade para ela e se tornará real para ela. Então, não entrando no aspecto de psicopatia, né, de esquizofrenia, não entrando numa linha muito mais técnica dessa maneira, mas não descartando, vamos colocar entre parênteses, a sua pseudo manifestação de enlouquecimento, entre aspas, de ter a presença de algo, alguém, alguma coisa que foi então criado, né, através desse estímulo sensorial, seja lá o que for, fazendo-o acreditar totalmente que aquilo seja verdadeiro, seja real. Quando no fundo não é. E o mesmo acontece quando a gente começa a entender essa relação entre os mundos e, deixando de uma forma muito ampla essa conversa, a relação do que realmente é real. Existem muitos filmes, existem livros, existem diversas linhas, teorias
e concepções diversas sobre o que seria o real, né? Porque, poxa vida, nós dizemos que a realidade nada mais é do que uma impressão do que vemos, ah, de uma concepção de átomos, células e etc. E que a pequena diferença estaria numa singela alteração celular, atômica, seja lá o que for. E então seríamos todos uma mesma coisa, mas dentro disso é impossível descartar algumas relações que somente um ser pensante, falante, criador consiga ter, né? Porque, poxa vida, a relação de pensar, sentir e existir. Se eu tô aqui com vocês e consigo sentir, né, as fibras dessa almofada, a textura, o cheiro, o calor da parede, essas tintas que foram trocadas em sangue na minha pele, a boca salivando, o perfume do ar, enfim, todas as questões que são tocáveis, tudo aquilo que, poxa, se quebrar o copo, eu colocar a mão, sangrar, cara, tudo isso vai ser sentido e isso fica registrado. E tudo isso pode ser vivido no metaverso, pode ser vivido na drogadição, pode ser vivido numa prática meditativa, mas qual seria a relação de fato desses três fatores, vamos colocar assim, de característica invisível e ou estimuladora, né, de sentidos neurológicos, hormonais, celulares, contra todos os outros reais, de toque, de sensação. É muito interessante isso. E eu até lembrei de uma relação agora, para encerrar esse vídeo, sobre um corpo morto, né? A gente fala que a vida, ela tem essa energia, né? Essa relação de alma, espírito, ou a consciência, né? O cérebro, ou a emoção, o coração. Nós dividimos, separamos, quando no fundo é tudo a mesma coisa. Mas é impossível ser tudo a mesma coisa, sendo que tudo é diferente. Mas provavelmente alguém que tenha tido a experiência de, poxa, a triste experiência de enterrar alguém, quando chega de frente naquele corpo, é só um corpo, é só uma matéria, um composto ali de carne, pele, osso, órgãos, e que às vezes já está ali também, né? Poxa, diferente visualmente, frio, gelado, não tem mais vida. Então a vida, ela é também um composto invisível. Ela também é uma impressão intocável, totalmente subjetiva dentro disso tudo. E essa relação é interessante, porque muitas vezes a pessoa, quando para de usar álcool e drogas, ela tem ainda todas essas lembranças sensitivas do uso. Dificilmente uma pessoa que chega no fim de poço com uso excessivo e abusivo de álcool e drogas não tenha tido uma experiência de uma presença negativa que a faz usar mesmo sem querer usar, ou que a faça sofrer de uma forma que ela não consegue entender porque está sofrendo tanto. Então, assim, neurologicamente, quimicamente, fisiologicamente, é óbvio que é uma busca de uma semelhança mecânica dessa ciência corporal, né? Vamos colocar dessa maneira. Mas existe algo que vai além de nós. E esse algo que vai além de nós, ele pode existir nessas duas características, né? Sobre então também as mesmas coisas que podem ser boas e positivas, que façam com que exista uma força maior, uma energia de bem. E tudo isso também é invisível e também está dentro de nós. Então é muito interessante entender o que é a realidade.
Mas tem uma realidade que é indiscutível, que é essa que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente encerrar essa conversa. Toda pessoa que usa álcool e droga e que tem experiências que vão além da razão, que vão além da compreensão, que ultrapassam os conhecimentos da ciência e etc., em algum momento no seu processo de recuperação e tratamento, vai ter que tentar discernir, separar, fragmentar o que foi, de uma certa forma, criado por você, junto com todas essas experiências e aquilo que realmente está sendo vivido. Isso não serve para todos, não são todas as pessoas que vivem esses tipos de questionamento, mas eles podem existir. E se existir, essa conversa vai valer para você, porque ela vai fazer com que você entenda que tudo isso é normal, é natural e pode, inclusive, ser real. Uma pessoa que tem uma experiência no metaverso, ela vai ter os estímulos, as sensações e tudo isso pode ser real. E uma outra pessoa que teve esses estímulos com o uso de álcool e drogas e que depois ficou muito caro para sustentar, porque o caminho do álcool e da droga, ele sempre acaba, né, com o uso abusivo e excessivo num vício, numa dependência, numa degradação completa, também pode ter tido coisas reais. E depois você vai ter que entender qual que é o seu nível de realidade, de compreensão, em cima do que você tem de estudo, de vivência, de crença, para poder então discernir o que vai te ser, o que pode ser útil para você, que vai te servir para alguma coisa boa e produtiva, e não descartar que, poxa, não é porque eu não conheço uma coisa, isso não é verdadeiro. A gente não sabe o que é verdade. E todas essas contradições da existência, elas existem porque em algum momento foi questionado e não foi respondido algo por completo. E é basicamente isso que eu queria deixar para vocês hoje. Essa conversa de café, uma conversa descompromissada, descontraída, para a gente entender o que é a realidade. E principalmente, né, para você que está passando por um processo de recuperação com álcool e drogas, que, entre aspas, viaja nas ideias, cara, saiba que é normal e que não necessariamente quem usa álcool e drogas viaja nas ideias. Muitas pessoas podem ter esse tipo de coisa e eles podem estar presentes em muitas outras maneiras, muitas outras formas, que não somente com álcool e a droga. Então é difícil descartar que talvez uma coisa que seja boa e legal para você não seja verdade. Tem que entender o nível disso em cima de algo que faça bem, que seja plausível, que seja suficientemente bem para você, sem que afete os outros e sem descartar aquilo que você acredita. Porque no final das contas, nós somos estímulos mesmo de questões neurológicas, celulares, hormonais, e a relação do que é e não é, ela sempre acaba chegando num mesmo ponto, sabe? Existem muitas verdades. E a verdade do corpo, ela é indescartável, entre aspas, porque o uso de álcool e droga, ele afeta o corpo. Então tem que ter uma comunhão com o corpo, um respeito com o corpo, um conhecimento do corpo. É como se fosse um processo contrário. No final das contas, o uso abusivo de álcool e drogas, ele faz com que todas as etapas terminem no corpo. É o corpo totalmente debilitado, onde já afetou todas as questões da consciência, do inconsciente, as questões neurológicas, hormonais, fisiológicas e etc. Até mesmo as espirituais, energéticas. Então o retrocesso começa pelo corpo também. O partido é a abstinência completa, a abstinência continuada, para que então todas essas coisas comecem a ser observadas, trabalhadas, entendidas e compreendidas. Em algum momento você não vai precisar descartar tudo, mas muitas mentiras, fantasias, ilusões, sensações que foram adquiridas e que não fazem parte, elas poderão ser então extraídas para que outras novas, com uma totalidade verídica, né, ou dentro de uma realidade vivencial, uma realidade prática, uma experiência de toque boa, positiva, que gere bem para você e para o todo em volta, comece a ser parte da sua existência também.
E é isso, a reflexão dessa conversa é para tentar entender quais seriam as relações do que é real, qual seria a realidade, dentro dessas questões que vivemos hoje, que envolve o metaverso, tratamentos até mesmo com psicodélico, práticas meditativas, reflexões espirituais, sensoriais e etc. E o universo do uso, né, da drogadição, do alcoolismo, aquela falta de discernimento, como a gente consegue então unificar tudo isso, separar tudo isso e criar, né, reinventar, ressignificar alguma coisa, alguém, algum caminho, enfim, qualquer coisa que seja de presença boa, positiva, amorosa, verdadeira, afetiva e que faça bem, porque a realidade ela também é múltipla, mesmo que no final das contas a gente chegue sempre no mesmo local, no mesmo lugar, de uma unidade singular, coletiva, vamos deixar dessa maneira. Mas é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!